Sempre me disseram que o tempo cura tudo. Mas o tempo sozinho não cura nada. Ele apenas oferece espaço. E nesse espaço, a dor se instala, cresce, corrói. Depois, silenciosamente, ela começa a construir. Estranho pensar que algo tão incômodo, tão devastador, possa ser também um arquiteto do nosso ser. Mas é isso que a dor faz. Ela desmonta aquilo que um dia achamos ser suficiente e nos obriga a nos reinventar. Não de maneira imediata, não de forma agradável, mas com uma força bruta que só aqueles que realmente enfrentaram o sofrimento conhecem. A dor entra sem pedir licença, mas quando vai embora, se vai, deixa uma estrutura completamente nova no lugar daquilo que existia. E por mais contraditório que pareça, muitas vezes é nesse novo que descobrimos quem realmente somos. Durante muito tempo, eu tentei escapar da dor, me distraí, me afastei, ignorei. Achei que se eu fingisse que não doía, uma hora aquilo sumiria. Mas quanto mais eu corria, mais ela me seguia, silenciosa, mas constante. Até que um dia, sem forças para lutar, eu parei e deixei doer, de verdade. Foi nesse momento que eu percebi algo assustador. A dor não estava ali para me destruir. Ela estava me ensinando. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada silêncio sufocante. Eram lições disfarçadas. Lições que só fazem sentido depois de serem sentidas. Porque é só quando a gente mergulha fundo no desconforto que começa a entender o que está sendo moldado dentro da gente. Tem algo de poderoso em sobreviver àquilo que parecia insuportável. A dor, quando não nos quebra, nos fortalece com uma profundidade que a leveza nunca poderia oferecer. E eu aprendi isso da pior maneira. Perder, errar, ser rejeitado, falhar. Tudo isso machuca, mas também revela. Revela nossas sombras, nossas fraquezas, nossos limites. E quando encaramos tudo isso de frente, algo muda. A gente para de buscar aprovação externa. Para de se importar com máscaras. Porque quem já sofreu de verdade aprende a viver com mais verdade. Não dá mais para ser superficial quando se conhece as profundezas do próprio abismo. Não dá mais para fingir sorrisos quando se aprendeu a chorar com honestidade. E eu sei, tem dias em que a dor parece grande demais, como se o peito fosse pequeno para tanto, como se o mundo girasse rápido demais para alguém que mal consegue levantar da cama. Eu já estive ali, já senti o vazio olhando de volta para mim, mas também descobri que, por mais escuro que seja, esse vazio não é o fim, é o começo de algo novo. Porque o que vem depois da dor, se a gente tiver coragem de atravessar, é uma clareza rara, uma paz silenciosa, uma maturidade que não se aprende nos livros nem nas falas bonitas. Só quem quebrou por dentro sabe como é bonito se reconstruir. A dor me ensinou mais do que qualquer vitória. Me mostrou quem realmente estava ao meu lado e quem só aparecia nos momentos bons. Me ensinou que não é sobre quantidade de amigos, mas sobre profundidade de conexões. Me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo quando a vida desaba. Que caráter não se prova com palavras, mas com ações em tempos difíceis. Que empatia real nasce quando a gente sente na pele o que o outro sente. E, principalmente, que ninguém volta o mesmo depois de atravessar uma tempestade. Eu sou grato pela dor? Não. Seria mentira dizer isso. Mas eu respeito o que ela me deu. Ela me forçou a crescer. Me tirou da ilusão. Me trouxe para a realidade. E por mais dura que essa realidade seja, ela é mais verdadeira do que qualquer fantasia confortável. Aprendi a valorizar o silêncio, a presença, os pequenos gestos. Aprendi a ouvir mais do que falar, a observar mais do que julgar, a entender que todo mundo carrega algo que não mostra e que por trás de cada sorriso pode haver uma batalha invisível acontecendo. Hoje, quando olho para trás, vejo a dor como uma ponte, dolorosa, irregular, mas necessária. Uma ponte entre quem eu fui e quem eu precisava me tornar. Nem todos atravessam. Alguns desistem no meio, outros voltam correndo. Mas quem segue,
volta diferente, mais forte, mais sensível, mais consciente. Porque a dor molda, não com delicadeza, mas com propósito. E talvez seja justamente isso que nos transforma em seres mais humanos. Existem dores que nos silenciam por dias. Outras nos transformam para sempre. E algumas, mesmo depois de muitos anos, ainda vivem dentro da gente. Não como feridas abertas, mas como cicatrizes que contam histórias. Histórias que ninguém lê à primeira vista. Porque a verdade é que muita gente vê o que a gente se tornou. Mas poucos sabem o que tivemos que enfrentar para chegar aqui. Tem quem veja a força, mas não conheça a origem dela. Tem quem admire a resiliência, sem nunca imaginar quantas vezes a gente pensou em desistir. E é por isso que eu acredito. Nunca subestime a dor de alguém. Ela pode ter sido o que impediu essa pessoa de se perder completamente, ou o que a obrigou a se encontrar. Conforme o tempo passou, comecei a perceber que quanto mais dor alguém carrega, mais compaixão essa pessoa tem. Não é sempre, mas é comum. A dor, quando não nos amarga, nos adoça. Nos deixa mais atentos ao outro, mais conscientes de que cada ser humano ao nosso redor também está lutando suas próprias batalhas. E talvez, por isso, os mais sensíveis não sejam frágeis, são guerreiros cansados, são sobreviventes da própria mente. E isso, para mim, é uma das maiores formas de coragem que existem. Teve um período da minha vida em que eu comecei a ver a dor como uma espécie de linguagem. Uma que não se fala com palavras, mas com presença. Quem já sofreu sabe reconhecer no olhar de outro alguém aquilo que ninguém diz. É um tipo de conexão silenciosa, mas poderosa, porque dor reconhece dor. E quando dois corações quebrados se encontram, existe uma compreensão que dispensa explicações. É ali que nasce a empatia mais verdadeira. Não aquela treinada, social, educada, mas a empatia crua, que vem do fundo da alma. Aquela que diz: eu te entendo, mesmo que eu não saiba exatamente o que você passou. Hoje eu entendo que minha dor foi um portal, um divisor de águas. Antes dela, eu vivia para agradar, para pertencer, para ser aceito. Depois dela, eu vivi para ser. Só isso. E, ironicamente, foi nesse momento que comecei a atrair pessoas e experiências mais reais. Aquelas que não exigem que eu esconda partes de mim, que não se assustam com a minha intensidade, que não se afastam quando eu fico em silêncio. Porque quem já mergulhou no próprio abismo não exige que o outro fique na superfície. Não é fácil carregar tudo isso e ainda seguir sorrindo. Mas é possível. E mais do que isso, é transformador. A dor não me ensinou só a sobreviver. Ela me ensinou a renascer. E cada vez que eu achei que era o fim, descobri que era só o começo de um novo eu. Um eu mais consciente, mais real, mais inteiro. Mesmo que feito de partes quebradas, porque há uma beleza profunda nas rachaduras. É por elas que a luz entra, como já dizia aquele velho verso. E talvez seja isso o que nos torna especiais. Não a ausência de dor, mas a maneira como escolhemos lidar com ela. Hoje eu olho no espelho e vejo uma mulher que não é perfeita, mas é inteira. Não foi a sorte que me trouxe até aqui. Não foram os dias bons, foi a dor. Foram as noites em claro, os choros silenciosos, os momentos em que eu achei que ia desmoronar. Mas não desmoronei. Eu dobrei, sim. Me curvei, me calei, me retraí. Mas aos poucos, fui me erguendo. Não com pressa, não com arrogância. Fui me levantando com dignidade, com calma, com uma força que só quem já foi ao fundo do poço conhece. E quando eu voltei à tona, já não era mais a mesma. Algo dentro de mim tinha mudado. Algo tinha se curado. Não porque deixou de doer, mas porque eu aprendi a conviver com aquilo, a carregar com leveza o que antes pesava como chumbo. A mulher que eu sou hoje sabe que ainda vai doer, que a vida não promete anestesia. Mas agora eu também sei que eu sou maior que a dor, que eu sobrevivi ao que jurava que me destruiria. E isso ninguém tira de mim. Nenhuma crítica, nenhum abandono, nenhum olhar de julgamento.
porque eu sei da minha caminhada. Eu sei das batalhas que travei quando ninguém via. E se hoje eu consigo sorrir, não é porque a vida ficou mais fácil, é porque eu fiquei mais forte. Porque eu parei de fugir e comecei a encarar. E quanto mais eu encarava, mais eu me conhecia. E quanto mais me conhecia, mais entendia. A dor não era o fim, era o processo. Vencer para mim não é ter uma vida perfeita, é conseguir acordar todo dia e seguir em frente, mesmo com cicatrizes. É não deixar que o que me feriu me defina. É usar tudo isso como combustível para ser melhor. Para acolher, para entender, para inspirar outras mulheres que talvez estejam agora onde eu já estive. Porque se tem uma coisa que a dor me ensinou, foi isso. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhum sofrimento é desperdiçado quando a gente escolhe crescer com ele. Hoje, eu não peço mais uma vida sem dor. Eu peço coragem para atravessar cada fase difícil com sabedoria. Peço sensibilidade para continuar sendo amor, mesmo depois de tanta dor. Peço força, mas daquelas silenciosas, que não precisa provar nada para ninguém. A força que levanta sozinha, que recomeça, que escolhe a paz, mesmo quando poderia escolher a guerra. E acima de tudo peço gratidão, porque apesar de tudo, eu venci. E isso ninguém me tira.